Bernardo, caros irmãos e irmãs, nos encontramos para a sexta noite da novena em honra à gloriosa Santa Teresinha. E ao longo desta novena, vocês estão meditando cada noite alguns aspectos sobre o tema da esperança nos tempos difíceis. Um dos grandes questionamentos do ser humano é perguntar quais são os tempos mais difíceis que a humanidade já viveu. E a resposta é uma única: sempre é agora. Esses são os tempos mais difíceis porque nós estamos vivendo agora. Quem já ficou no passado viveu outros tempos. E quem virá no futuro viverão outros tempos. Nós estamos vivendo os nossos tempos e nos nossos tempos tem as suas dificuldades. Como dizia nosso Senhor no Evangelho, a cada dia basta o seu afã, a cada dia basta o seu cansaço. E como viver esses tempos? Como viver contextos em que a nossa vida balança, muitas vezes mais do que o vento está balançando as folhas lá fora? Às vezes é assim que nós nos encontramos, correndo o risco de sermos agitados o tempo todo e nos perdermos. Deus coloca no coração do ser humano o caminho das virtudes. O caminho das virtudes é o caminho que leva a Deus. Algumas virtudes dependem do nosso esforço humano, da nossa prática. Mas existem 3 virtudes que não dependem do nosso esforço. Nós as chamamos de virtudes teologais. A palavra teos, Deus no grego, significa, são virtudes que vêm diretamente de Deus para nós. Virtudes que vêm diretamente de Deus para nós. A fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes não são adquiridas com a inteligência, com o estudo. Essas virtudes não são adquiridas com o nosso esforço. Essas virtudes não são compradas com o dinheiro. Essas virtudes são dadas. Não tem preço. Deus nos a dá gratuitamente. E a esperança é uma dessas virtudes. A esperança é como se fosse um motor, um combustível que nos faz continuar caminhando. Assim como um carro não se movimenta se ele não tem combustível, a pessoa humana não consegue continuar caminhando adiante se não tem esperança, motivos para esperar. E a cada noite desta novena da esperança, nós estamos meditando um tema. E o tema desta noite é a oração e o seu poder. Pois bem, para pensarmos sobre o poder da oração, eu quero partir de um pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: todo o ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Todo o ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Se é do tamanho de Deus, a única coisa que consegue preencher esse vazio, o que é? Deus. Nós sabemos disso com a razão. Nós que estamos dentro da igreja. Quem está fora nem disso sabe. Sabemos, mas muitas vezes com o nosso sentimento não conseguimos alcançar. E então corremos o risco de tentarmos preencher este vazio com outras coisas. Com o dinheiro,
com status, com prazer, com elogio que nós recebemos de alguém, com pessoas, com cargos, e achamos que essas coisas são capazes de responder todo o vazio que nós trazemos dentro de nós. Quando na verdade não são. Santo Agostinho é muito sábio em dizer: esse vazio só é preenchido por Deus porque Ele é do tamanho de Deus. E aí então Santo Agostinho vai dizer assim: para que serve a oração? A oração, ela serve para preparar esse espaço para acolher Deus. Então, por que eu devo rezar? Eu devo rezar porque dentro de mim deve ser preparado um espaço para acolher Deus. E se eu não rezar, Padre? Não tem problema nenhum. Na nossa liberdade, ninguém é obrigado a rezar. Mas temos a consciência de que quando eu não rezo, aquele espaço que é de Deus não poderá ser ocupado por nenhuma outra coisa. Então a oração, ela não é uma obrigação, mas ela é um ato de amor a Deus. Se eu quero que Ele esteja comigo, se eu quero que Ele participe da minha vida, se eu o amo, então eu preparo o espaço para acolhê-lo. Pense você que é pai ou mãe e tem ou já teve um filho que morou longe. E quando você sabe que aquele filho vai vir, o pai e a mãe preparam o espaço para acolher. E por que faz isso? Porque ama. É próprio de quem ama preparar um espaço especial. É próprio de quem ama acolher. Dizer: esse espaço é seu. Então a oração tem essa tônica na nossa vida. Ela é a preparação para acolher Deus naquele espaço que deve ser só dele. Podemos nos fazer duas perguntas esta noite. A primeira pergunta é se Deus dá o que nós precisamos ou o que nós queremos. É muito comum nós, padres, nos atendimentos paroquiais, nos depararmos com pessoas que vivem um tipo de revolta com Deus. E a revolta, ela passa pelo seguinte caminho: Padre, eu rezo todo dia, eu procuro ser uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, e quando eu peço alguma coisa para Deus, parece que Ele não me escuta, parece que Ele não me atende. E pior ainda, aquela minha vizinha, que nem na missa não vai, que vive falando palavrão, que bate nos filhos, que é uma pessoa terrível, parece que tudo na vida dela vai bem, flui. E na minha as coisas não vão. Vocês conhecem gente que pensa assim? Será que às vezes nós já não pensamos assim? E qual que é a resposta para isso? Deus não dá tudo o que nós queremos? A resposta é não. Por que Deus não dá tudo o que nós queremos? Porque dar tudo o que alguém quer tem um nome. Se chama mimar. Como que nós caracterizamos um filho mimado de um filho não mimado? O filho mimado, ele tem tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Só que o pano de fundo que tem por detrás do mimar é uma realidade muito feia, que se chama mentira. Todo pai e mãe que mima o seu filho é um mentiroso. E todo pai e mãe que mima o seu filho ensina o seu filho a acreditar numa mentira. Por quê, Padre?
você pode dar tudo o que o seu filho quer? Se o teu filho ficar com câncer, você pode curar ele? Não. Se o teu filho precisar de 1 trilhão de euros, você pode dar isso para ele? Se o teu filho gostar de uma menina, você pode pegar essa menina à força e falar, você vai casar com meu filho porque ele está apaixonado por você? Não. Nós não podemos. Ninguém pode dar tudo para os seus filhos. E quem cria essa expectativa, quem cria essa ilusão, está cometendo o pecado da mentira. Porque uma hora, aquela criança vai pedir alguma coisa que você não vai poder dar. Conta-se uma história que um príncipezinho estava sendo preparado pelo seu pai, o rei, para ocupar o trono depois que o rei morresse. E o rei sempre dizia para o filho, meu filho, papai está preparando você para ser o melhor rei. E tudo o que você precisar, tudo o que você quiser, diga para o papai, que o papai vai te dar. Porque, meu filho, o rei pode tudo. Essa era a frase que o rei sempre repetia para o príncipezinho. O rei pode tudo. E diz a história que uma noite, não como essa de chuva, mas uma noite estrelada, o rei foi cavalgar com o seu filho. As estrelas no céu eram lindíssimas. E o menino, de tanto olhar para o céu, ele se encantou com a beleza das estrelas. E dentro do coração dele tinha aquela palavra do pai, aquela promessa. O meu pai pode dar tudo o que eu quero. Papai, eu quero uma estrela. Papai, eu quero uma estrela. E o rei pode tudo. Como que o rei daria uma estrela? Papai não vai te dar uma estrela, mas venha cá. Hoje nós vamos jantar de maneira especial. Papai mandou trazer todos os lanches do McDonald's. Coca-Cola, sobremesa, sorvete, pudim, Nutella, tudo, encheu a mesa. É para você, meu filho, tudo para você. Papai, eu não quero. Eu quero uma estrela. E no outro dia, então, o papai encheu a sala de brinquedos. Todos os brinquedos. De todas as marcas. Os mais bonitos. Os que funcionam com pilha, sem pilha, com controle remoto. Importados dos Estados Unidos. Todos. Papai, eu não quero. Eu quero uma estrela. E o rei se frustrou. E o menino percebeu, papai, o rei não pode tudo, né? Não, meu filho, o rei não pode tudo. Então eu não quero ser rei. Esse que é o risco que nós corremos, se nós vivemos uma relação com Deus imatura. Por quê? Podemos querer uma coisa que Deus não pode nos dar. E não é que Ele não pode nos dar, porque Ele não tem poder. Ele não pode nos dar porque Ele já sabe que aquilo não é bom para nós. Deus só vai nos dar aquilo que é bom. Então, Deus não nos dá tudo o que nós queremos, mas Ele nos dá o necessário. Nem de mais, nem de menos. Nos dá o necessário. No tempo dEle. Porque Ele sabe qual é o melhor tempo para nós recebermos aquela graça que nós precisamos. É aquilo que nós ouvíamos ontem na novena. Não é reclamar de Deus, é reclamar para Deus. Porque Deus sabe o tempo e a hora que Ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos. O nome disso é maturidade. É uma relação madura com Deus. Eu sei que Deus cuida de mim
do jeito dele, no tempo dele. Não no meu tempo, não do meu jeito. E por que será que o outro ganhou a graça e eu não ganhei? Porque aquela graça para aquela outra pessoa é necessária para a sua salvação. E para mim, essa graça que eu acho que eu preciso não é necessária para a minha salvação. Então ela não virá. As graças que vêm à nossa vida, elas vêm porque são necessárias para a nossa salvação. Uma segunda pergunta que nós podemos nos fazer nesta noite. Deus nos ouve sempre? A resposta é sim. Deus nos ouve sempre. Sempre Deus vai ouvir a nossa oração. O nosso Deus não é um Deus surdo, mas o nosso Deus é um Deus capaz de ouvir a nossa oração. O fato de Ele nos ouvir não significa que Ele vai nos colocar numa bolha, evitando o sofrimento. Oração não é uma vacina contra o sofrimento. Oração é uma ferramenta para nos ajudar a passar pelo sofrimento. A grande mentira que a teologia da prosperidade conta para as pessoas, de que se elas se aproximam de Deus, elas não vão sofrer mais. Essa é a grande mentira da teologia da prosperidade. Basta você ligar a televisão e você vai se deparar com esse tipo de teologia. Venha aqui na igreja e você vai ganhar um carro. Venha aqui na segunda-feira do descarrego e você vai casar com a mulher mais bonita do mundo. Pague o seu dízimo, mas não pague pouco, pague muito, que você não vai ficar doente. Mentira. Eu posso pagar o meu dízimo e posso ficar doente. Eu posso ir na igreja e posso não casar com a mulher mais bonita do mundo. Eu posso participar de todas as sessões do descarrego e ficar endividado. Porque a oração não é uma vacina contra o sofrimento. Mas a oração é uma ferramenta que nos ajuda a passar pelo sofrimento. Aqui me ocorrem 3 imagens. A primeira é alguém que decide tocar violão. Acha bonito o Thales, o João Marcos tocando violão. Eu também quero tocar violão. E você entra na aula de violão e começa a fazer as primeiras posições. As pestanas são as mais difíceis, não é isso? As pestanas são as mais difíceis. E de repente, você olha na ponta dos seus dedos e percebe que tem bolhas, que dói, e dói muito. E para você chegar na beleza da melodia, você só tem uma escolha. Ou você enfrenta cada uma das dores daquela pestana para produzir a beleza da música, ou você guarda o violão em cima do guarda-roupa e desiste. Então, para nós vivermos a beleza da vida, às vezes nós temos que enfrentar o desafio das pestanas. As bailarinas costumam ser as moças mais bonitas do mundo. Quando você vê na televisão, até temos a expressão, né? Corpo de bailarina. Como uma bailarina é uma mulher bonita. Mas vocês sabem que os pés das bailarinas são os mais feios de todas as mulheres. Procurem no Google, pé da bailarina. Quando ela tira aquela sapatilha, estão todos tortos, com as unhas todas trincadas. E a maioria delas morrem com artrose, com o pé todo torto. A beleza da dança, a beleza do corpo daquela mulher esconde as feiuras dos seus pés. Que fica horas e horas e horas treinando para nos encantar com a beleza da dança. Se elas não sacrificam a feiura dos seus pés, nós nunca teríamos a beleza da dança. A oração não é para nos proteger do sofrimento, mas é para nos ajudar a passar por ele.
Quando eu era padre em Mogi Guaçu, um dos funcionários da minha paróquia foi diagnosticado com um câncer gravíssimo e durou 3 meses o tratamento. E nas 2 últimas semanas eram dores terríveis. Ficou muito claro para ele que ele morreria. Então ele foi chamando cada um dos filhos, dos netos, foi pedindo perdão, foi dizendo alguma coisa, e 2 noites antes dele morrer, ele chamou a mim para fazer a sua confissão. Fez uma belíssima confissão. Foi buscando pecados lá na infância e foi trazendo até aquele dia. E depois falou assim: Padre Luiz Fernando, eu estou tão feliz que eu estou morrendo de câncer, porque deu tempo de eu falar com os meus netos, deu tempo de eu falar com a minha mulher, deu tempo de eu despedir dos meus amigos. Se eu tivesse batido o carro e morrido de repente, não teria dado tempo de fazer nada disso. Como eu estou feliz de estar morrendo de câncer. A oração não nos protege do sofrimento, mas ela é uma ferramenta para passarmos por ele. Então Deus nos ouve? Sempre. Deus vai nos poupar dos sofrimentos? Não. Porque alguns sofrimentos são setas que nos apontam para Deus, que nos apontam para a vida eterna. Por fim, como resumir a oração? A oração é uma graça. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo derramado nos nossos corações é Ele que reza em nós. Eu, Luiz Fernando, não rezo. Porque eu, Luiz Fernando, tenho preguiça, tenho má vontade. Se fosse depender só de mim, como seriam pobres as minhas orações? Mas porque o Espírito Santo é derramado no nosso coração, é o Espírito que reza em nós. É o Espírito que olha para o céu, de onde ele veio, e clama: Abá, ó Pai. É o Espírito que cumpre aquilo que nosso Senhor ensinou no Evangelho. Quando você for rezar, chame a Deus de Pai. Chame a Deus de Pai. O Espírito Santo que está dentro de nós nos leva a chamar a Deus de Pai. Isso é uma graça, não é um mérito. E se Deus é Pai, nós devemos nos lançar como filhos nos seus braços. Deus não é o Pai igual aos pais da terra. Porque os pais da terra decepcionam, os pais da terra às vezes mentem, os pais da terra às vezes perdem a paciência. Tem alguns pais da terra que, quando a gente assiste o jornal, fazem coisas horrorosas. Deus, o Pai do céu, não é igual aos pais da terra. Ele é um Pai muito melhor, muito mais amoroso, muito mais misericordioso. Então, se aqui na terra temos decepção, com Deus não precisamos ficar preocupados com a decepção, porque Ele não nos decepciona. Aquele que nos chamou, vai dizer o mesmo apóstolo Paulo, é fiel. Então, nos lançar como uma criança se lança nos braços do Pai. É com essa confiança. Essa é uma expressão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero me lançar nos braços do meu Pai, como uma criança se lança no regaço acolhedor da sua mãe. É uma das expressões que está na história de uma alma de Teresinha. É com essa confiança, independente do que esteja acontecendo na tua vida, se lance com essa confiança nos braços do Pai. Se faltar a confiança, falta tudo. Orar é se colocar como um filho no colo do seu Pai. Isso é oração. Isso é poderoso. Quando nós nos colocamos no colo do nosso Pai, nós descobrimos que Ele é um Pai poderoso. Não vai nos dar tudo, mas vai nos dar o necessário. E se for preciso, para a nossa salvação, nos dar uma estrela,
Ele tem poder para isso. Se para a nossa salvação for preciso que Ele vá lá em cima do céu, arranque uma estrela, Ele pode fazer isso e trazer na palma das nossas mãos. Se for necessário para a nossa salvação. Se colocar nos braços do Pai é acreditar no seu poder. E Ele é poderoso. Nós já recebemos Jesus na Eucaristia. O Senhor hoje está no nosso coração. Por motivos que nós não sabemos, mas que Deus sabe, hoje a nossa missa foi diferente. Foi de trás para frente. Primeiro comungamos, depois escutamos a palavra da igreja. Por que foi assim, não sabemos. Mas ao invés de nos perguntarmos por que foi assim, agradeçamos. Nos colocamos diante do Senhor numa postura de agradecimento. Nos recolhemos. Adoremos Jesus que está dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos visita nessa noite por meio desse sacramento da Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos revela que Deus é Pai. E é um Pai amoroso, misericordioso, que cuida de nós. Perdão, Senhor Jesus, pelas vezes que brigamos com Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que queremos exigir de Deus aquilo que Ele não nos podia oferecer, porque não era para a nossa salvação. Perdão pela nossa murmuração, perdão pela nossa reclamação, perdão pelas vezes que fomos infiéis a esse Pai. Renova no nosso coração nessa noite a esperança. Renova no nosso coração nessa noite o desejo de nos colocarmos no braço do Pai, como uma criança pequenina, que confia, que se entrega, que não tem medo. É a graça que nós nos pedimos. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai poderoso, que não nos dá tudo o que queremos, mas nos dá tudo o que nós precisamos. E por isso, nessa noite, nós repetimos. Porque o Espírito reza em nós, nós clamamos Abba, Pai. Porque o Espírito foi derramado nos nossos corações, hoje nós queremos dizer: Papai, papaizinho, eu te amo, cuida de mim. Papai, papaizinho, me guarda no Teu nome. Papai, papaizinho, caminha ao meu lado. Papai, papaizinho, fica comigo quando eu tenho medo. Papai, papaizinho, não me deixa sozinho. É com essa confiança das crianças que nós nos aproximamos de Ti, ó Deus. E no silêncio do teu coração, ainda diga para Deus algo que você tem vontade de dizer. Peça algo que você tenha vontade de pedir. Confie nele algo que você tenha vontade de confiar. Estamos diante de Deus e Ele nos ouve sempre. Ele sempre nos escuta porque Ele nos ama. Me faz tão bem contigo estar, prostrado aos teus pés, te adorar. Me faz tão bem contigo estar, prostrado aos teus pés, te adorar. Mais uma vez. Me faz tão bem contigo estar, prostrado aos teus pés, te adorar. Pois ninguém me ama como tu me amas, e nem me deseja como tu. Pois ninguém me amas como tu me amas, meu Deus, quero te adorar. Pois ninguém me amas
como tu me amas, e nem me desejas como tu, pois ninguém me amas como tu me amas, meu Deus, quero te adorar. Pois ninguém me ama como tu me amas, e nem me desejas como tu, pois ninguém me amas como tu me amas, meu Deus, quero te adorar. Dá para ser mais bonito. Pois ninguém me amas como tu me amas, e nem me desejas como tu, pois ninguém me amas como tu me amas, meu Deus, quero te adorar. Mais uma vez. Pois ninguém me amas como tu me amas, e nem me desejas como tu, pois ninguém me amas como tu me amas, meu Deus, quero te adorar. Oh, eu te adoro. Oh, eu te adoro. Eu miserável em ti, e tu misericórdia em mim. Oh, eu te adoro. Oh, eu te adoro. Eu miserável em ti, e tu misericórdia em mim. Oh, eu te adoro. Oh, eu te adoro. Eu miserável em ti, e tu misericórdia em mim. Se um dia alguém pedir para você escrever um dicionário, quando chegar na letra O, vai ter a palavra oração. E se você precisar definir no dicionário o que significa a palavra oração, você defina dessa maneira. A oração é aquele momento em que eu me coloco miserável diante de Deus e Ele se coloca misericordioso diante de mim. Essa é a melhor definição para a oração. Eu miserável em ti,